Declaro aberta a sessão ordinária, eletrônica, presencial, a 16ª pauta de julgamento da Terceira Câmara Civil. Se tem alguma impugnação à ata da sessão, da última sessão. Não havendo impugnação, declaro aprovada. Como é praxe aqui na nossa Câmara, eu passo a condução dos trabalhos para o desembargador Eduardo Sertório, que já... No entanto, de instalar a Câmara estendida, me informa o desembargador Itabira que tem uma questão de ordem a levantar sobre o caso. 43537, dígito 48. Marcelo Melo Montenegro versus Lúcia Fernanda Cavalcante de Costa Leite. O primeiro representado pelo Dr. Guilherme Oswaldo Cristiano Tavares de Melo e a senhora Lúcia pelo Dr. Carlos Carvalho Neto. Após o voto do relator desembargador Itabira, rejeitando os embargos, no que foi acompanhado pelo desembargador Bartolomeu, eu apresentei divergência e acolhi os embargos. E foi instalado, portanto, foi pedido a ser o caso de técnica de julgamento, porque eu disse o verbo do passado seria que o desembargador Itabira tem uma questão de ordem a levantar. Pois não, desembargador Itabira. Se tratando de embargo de declaração, já é sido julgado por 2 votos pela denegação e 1 voto, não cabe Câmara estendida. É o meu entendimento. A posição adotada por Vossa Excelência, ao meu sentir, não coincide com a posição do STJ. Uma vez que foi modificada, ainda que em embargos de declaração, a decisão recorrida passa a haver divergência. Se os embargos de declaração têm efeito complementar, completa a decisão, portanto, passa a ser deixa de ser unânime. Ouço o desembargador Bartolomeu Bueno. Qual é o processo? É o número 8 da pauta, em que, após o julgamento, em decorrência da divergência, foi instaurada a técnica de julgamento. O desembargador Itabira levantou a questão de que, por se tratar de embargos de declaração, não teria lugar o estendido. Tem, segundo o nosso IAC, quando altera o acórdão. Exatamente. Esse embargo de declaração está alterando o acórdão? Não, porque ele foi rejeitado. Sim, aliás, o acórdão está sendo mantido. Exatamente. Então não tem. Por maioria de votos, foi rejeitado os embargos de declaração. Portanto, como nós estamos fazendo isso antes da instalação da Câmara estendida, conforme faculta o regimento interno, eu passo a declarar o voto. Por maioria de votos, foram rejeitados os embargos de declaração, vencido o desembargador Eduardo Sertório Canto. Desembargador Gustavo, muito obrigado, mas nós não vamos instaurar, por esse motivo, a técnica de julgamento. Muito obrigado. Desembargador, muito obrigado e um abraço em todas. Até a próxima. Presidente, Excelência, É uma das teses do nosso IAC, né? Bom, aí a minha posição altera das teses, mas o IAC, na realidade, desembargador Bartolomeu, houve uma modulação, eu já trouxe isso aqui por escrito, Vossa Excelência e o desembargador Itabira têm adotado essa posição, que é diferente da minha, e a minha coincide com a do STJ. Eu sigo o IAC, uma das teses foi essa. Quando altera o acórdão originário, aí funciona como se a apelação for uma complementação da apelação. Mas se não altera, está mantendo, não tem estendido. Doutor Carlos, por favor, queira declarar o número, seu nome completo, o número da ordem, a parte que representa, e se for alguma questão de esclarecimento sobre o julgamento, porque já foi julgado. Excelência, só que, arguído pela outra parte, eu entendo que meu direito de defesa era ter aberto vista para que pudesse falar e contrariar também. Desculpe, eu não ouvi. Matéria arguída pela parte adversa, eu entendo que eu tenho direito de defesa para me pronunciar.
Se a parte simplesmente alega que a impossibilidade de novos embargos e eu não tenho direito de me pronunciar, eu tenho o meu direito de defesa cerceado. Pela ordem. O desembargador Itabira, a oportunidade, o desembargador Dr. Carlos Carvalho levanta a seguinte questão. Olha, havia sido decidido que haveria Câmara estendida. E como agora se mudou esse resultado, ele gostaria de ser ouvido a respeito dessa divergência. Eu entendo minha posição, doutor Carlos, com todo respeito à advocacia. Vossa Excelência sabe que eu sempre defendo o direito do advogado, sou limitado pela lei, mas no caso concreto é uma questão, entendo, uma questão interna aqui da Câmara, que adotou a posição, a oportunidade que o senhor teve de se manifestar foi anterior, e embargos de declaração. Muito obrigado. Está substituindo o desembargador Bartolomeu nos casos 2, de pauta 2, 10, 11, 12, 13 e 15. Desembargador Nonato, no caso número 2, algum destaque? Não, senhor presidente. Embargos rejeitados. No número 10, algum destaque? Não. Por unanimidade, negou-se o provimento a ambos. Só um minuto, senhor presidente. O número 10 não tem declaração de impedimento do desembargador Bartolomeu. E não há, como não há registro de impedimento, eu não votei nele. Por favor, eu peço que a secretaria confirme. No caso de número 10, o Wilson versus Sul América Seguro Saúde. Tem. Tem? Tem. Pronto, então estou acompanhando. Por unanimidade de votos, negou-se provimento a ambos os recursos. O número 11 da pauta. Também acompanho. Por unanimidade, negou-se o provimento. 12 da pauta. Idem. Por unanimidade, deu-se provimento. 13 da pauta. Acompanho também. A preliminar foi rejeitada, enquanto ao mérito deu-se parcial provimento. 15 da pauta. Então, 15 não há registro de impedimento. Um momentinho só, por favor, que há uma observação. O 15 da pauta, há o pedido do desembargador Itabira para ser adiado para a próxima, conforme faculta o regimento, chamo feito 15 da pauta, é o agravo do instrumento 2472 de 23, livre trânsito, comércio de combustíveis no polo ativo versus Alessat Combustíveis S.A. Esse feito já entrou em pauta e, na oportunidade, eu não vejo constar aqui da resenha, mas se minha memória, eu peço à assessoria que me confirme, eu levantei uma questão de ordem no julgamento, e a questão de ordem, o desembargador Itabira pede para que possa, em decorrência da manifestação das partes, ele pede que seja, que permaneça em pauta, mas fique adiado para que ele possa analisar. Eu gostaria que, senhor presidente, que a secretaria visse também que não é... Eu fui convocado, mas não há registro de impedimento do desembargador Bartolomeu nesse 15. Certo. Secretaria, por favor, o que Vossa Excelência diz não há registro de impedimento. Ele não marcou na tela o impedimento. Pois não. Muito obrigado, então. E quanto à sua participação? Eu agradeço. Por unanimidade, foram acolhidos os embargos com efeitos infringentes. Número 4 da pauta. Doutora Bruna de Arruda está presente? Doutora Bruna, o resultado, por unanimidade, as preliminares foram rejeitadas e, por unanimidade, deu-se provimento ao recurso. Posso considerar proclamado o resultado? Sim, Excelência. Muito obrigado. Doutor José Fabiano Lopes está presente? Chamo o feito número 5 da pauta, apelação civil 177, dígito 17. Trata-se de um processo em segredo de justiça. Eu serei obrigado a esvaziar a sala e desligarmos a transmissão pela internet. Mais uma vez. Obrigado. Um momentinho.
Calma. Vai haver sustentação oral? Não há sustentação oral. Não compareceu o advogado. Então é só proclamar o resultado. Só proclamar o resultado. Por unanimidade de votos, negócio de provimento ao recurso. Número 6 da pauta, negócio de provimento ao recurso. Número 7 da pauta, por unanimidade, negócio de provimento ao recurso. O 8 já foi. Número 9 da pauta, negócio de provimento, não. Há um som que eu escuto a minha própria voz, é assim mesmo, por enquanto, né? Até que estamos indo bem, não é, Wilmer? Não vamos nem... Vamos mudar de assunto. Eu desliguei aqui. Número 14 da pauta. Doutor Carlos Ayala, está presente? Doutor Carlos Ayala, recebeu o link? Boa tarde. Oi, doutor Carlos, bom dia. Boa tarde. Finalmente nos encontramos ainda aqui virtualmente, não é isso? Verdade. Lhe agradeço, desembargador, pela oportunidade de poder estar presente nessa sessão. E espero que o senhor, seu pai, esteja melhor. Muito obrigado. Chama a apelação civil 36773-09. Clodoaldo José Gomes de Oliveira, representado pelo doutor Isaac Macena Leandro, e o Banco BMG S.A., representado pelo doutor Felipe Gazola Vieira Marques. Doutor Carlos, Vossa Excelência tem procuração ou subestabelecimento dos autos? Sim, Excelência. Eu peço que... Desculpa, mas sim, até o último documento também nos autos é o nosso protocolo de subestabelecimento. Ótimo. Eu peço a Vossa Excelência que decline seu nome completo, o número da ordem e que me retorne a palavra. Meu nome é Carlos Eduardo Ayala Vieira Vaz, número da OAB Alagoas 11958. O APAC que eu represento é o senhor Clodovaldo José Guedes de Oliveira. Muito bem. Doutor Ayala, aqui na terceira Câmara, esses casos são bastante comuns. Eu acredito que o senhor já conhece a posição da terceira Câmara. Como nós temos estudantes aqui, é a questão de um cartão consignado que vem repercutindo em todo o país, em que a pessoa contrata um cartão achando que é o crédito consignado. E ele usa como cartão de crédito. E as pessoas se surpreendem, o usuário, o consumidor se surpreende, porque ele vai pagando só a tarifa mínima e o saldo devedor vai se multiplicando em juros através de juros. E em todo o país, essas pessoas começaram a entrar com ação. No caso de Vossa Excelência, ele utilizou o cartão várias vezes. A posição da Câmara, Vossa Excelência já conhece, portanto. Bom, com esse preâmbulo, são, no meu relógio, 14 horas e 21 minutos. Vossa Excelência tem até 15 minutos para a sua sustentação oral com a palavra. Bom, lhe agradeço mais uma vez pela oportunidade de estar aqui. Conversei ontem com a assessoria de Vossa Excelência, qual foi muito lisonjeado por a oportunidade. Realmente eu conheço o entendimento, conheço até o louvável a Câmara, o qual busca o entendimento em duas situações, como Vossa Excelência já colocou, a situação do cartão de crédito quando há compras e saque no cartão de crédito, bem como tem a situação quando o consumidor realiza somente um empréstimo no cartão de crédito, que na verdade não seria um empréstimo, seria um saque. Mas colocando essa situação, e hoje pela manhã eu tive a oportunidade de fazer uma leitura no último voto de Vossa Excelência, desembargador Sertório, com relação a essa situação do cartão de crédito, e eu queria pontuar dois pontos que tem também no voto e como também tem na sentença, e trazer uma prova que consta nos autos, que seria exatamente o contrato apresentado pelo banco nessa situação do cartão de crédito. A contratação regular do cartão de crédito consignado obriga o contratante nos termos em que foi proposta. E acima, ele diz que o consumidor se eximiu de efetuar o pagamento do saldo remanescente, efetuando o pagamento somente do mínimo em fatura.
Em outros votos, nessa mesma situação, é colocado essa situação. O pagamento mínimo é garantido à instituição financeira por meio de consignação nos proventos do consumidor e o restante da dívida remanesce na fatura para pagamento direto pelo consumidor, ficando submetido aos juros de cartão de crédito. Na ID 22, 89, 53, 56 e seu item 8.1, em momento algum, o banco informa ao consumidor que ele deverá arcar com o pagamento da fatura. O saldo remanescente em fatura não existe em contrato. Esta informação que o consumidor irá efetuar 2 pagamentos, desembargador Itabira, não possui em contrato. As informações, como Vossas Excelências sabem, o artigo 54 do Código de Defesa do Consumidor, o artigo 6º, ou ficar subentendido que o consumidor irá efetuar o pagamento de uma fatura. A informação ela é clara, ela precisa ser clara. O consumidor não pode ter dúvida nenhuma. E por conta, de fato, deste pagamento da fatura, é o que se torna essa dívida um montante muito absurdo do que, de fato, ele tenha consumido. Eu reforço, em nenhum momento, em seu contrato, o banco informa como seria o pagamento. Pelo contrário, o banco diz o seguinte, que se o consumidor estiver em débito, o consumidor estaria autorizando o banco a efetuar o desconto da fatura em qualquer conta corrente que ele possui junto ao banco. Então, eu me pergunto, por que de fato não tenha sido feito isso quando o consumidor permaneceu em débito na primeira oportunidade? Porque essa situação do cartão de crédito, ela é demais vantajosa para o banco, pois o banco mensalmente desconta da margem consignável do consumidor e mensalmente é aplicar juros de cartão de crédito. Vossas Excelências, com certeza, já se debruçaram na lei estadual, no decreto estadual referente a essa demanda. E Vossas Excelências vão observar que no primeiro decreto, que foi no ano de 2006, o objetivo do decreto não era causar uma dívida nova ao consumidor. Pelo contrário, o decreto, ele dizia que o consumidor que possuía um crédito rotativo junto ao cartão de crédito possuía uma margem consignável para quitá-lo. O governo criou uma margem consignável que dava oportunidade de trazer o servidor de volta ao mercado e quitar sua dívida com o banco. O que não foi feito nesse Pernambuco é realizado um saque no cartão de crédito e realizado compras. A lei do Estado de Pernambuco, em momento algum, autorizou a realização de saque. O banco vem justificar, trazer a legalidade desse saque através de uma lei de 2015. O qual essa lei de 2015, ela é muito clara, que ela só pode ser aplicada a servidores públicos federais e aposentados do INSS. Não poderia o consumidor ser obrado por um saque que foi realizado. Ele pode realizar o saque, não tem problema, ele pode realizar. Porém, não podemos utilizar a margem consignável dele. Então, assim, eu entendo realmente, como eu já disse, eu peço a Vossas Excelências que observem esses pontos e, com relação a isso, não traz as informações. Então, para o consumidor, o pagamento seria somente do valor do mínimo da fatura, né? Então, ele estaria arcando com os pagamentos que ele fez. Porém, mesmo vamos levando em consideração que o consumidor utilizou o serviço e que o serviço há de ser pago, o que eu destaco, em momento algum, nós estamos pedindo para que o consumidor se exime de qualquer pagamento. Nós só estamos demonstrando que a forma de contratação, ela traz uma cobrança perpétua para o consumidor, colocando ele a uma desvantagem exorbitante junto ao banco. O banco, ele traz 3 conjuntos de faturas, desembargador Sertório.
Os dois últimos são iguais, exatamente iguais, e não traz nenhuma informação referente à compra. O primeiro conjunto de faturas junto ao banco, eu hoje, dar a Vossas Excelências essas exorbitâncias, a vantagem que o banco possui nessa demanda do cartão de crédito consignado, eu fiz o levantamento e o senhor Clodovaldo gastou o cartão de crédito, utilizou o cartão de crédito junto a compras e a saque fazer compra por compra que foi feita. E sabe quanto ele já efetuou o pagamento? Somando os valores que ele efetuou o pagamento por fora e os descontos que foram realizados em seu contra-cheque, hoje, atualmente, soma a monta de R$ 7.384,03. Isso é equivalente a 165%. Com o seu Clodovaldo, não traz as informações claras de como ele iria pagar. Iniciamos essa demanda há muito tempo atrás no estado de Alagoas, o qual os consumidores diziam o que os consumidores de Pernambuco dizem. Não, eu estava efetuando o pagamento porque descontava no meu contra-cheque. E essa é a informação que consta em contrato. Se o consumidor tiver o contrato em mãos, a única forma que ele tem que pagar junto ao banco é por meio do seu desconto em contra-cheque. E isso está sendo realizado. Porém, o banco trouxe uma nova forma de pagar, que seria contra-cheque mais fatura. Eu, realmente, mais uma vez eu repito, peço a análise exorbitante. O juiz de primeiro grau entendeu que o contrato era válido, mas não traz as informações como eu esclareci. Nesse ponto, valores cobrados a maior, pois, de fato, ele tenha utilizado uma parte do cartão de crédito e aí seria equivalente a 2.900 eu não fiz a conta aqui, peço minhas desculpas, mas dá R$ 2.900 que ele já pagou a maior do que o valor que ele tenha consumido. E diante dessa ausência de informação e o que acarretou esta cobrança indevida em seu contra-cheque, diretamente em seus proventos, impossibilitando ele de cancelar o cartão ou cancelar as cobranças, pugnamos pela condenação em danos morais, o qual em outras demandas esta Câmara já estabeleceu um valor de condenação. Agradeço mais uma vez a oportunidade, desembargador Sertório, de estar presente nessa sessão e agradeço a atenção de todos. Tenham todos uma boa tarde. Nós aqui agradecemos, tenho certeza também que foi de grande proveito, não só para os julgadores, como também aqui para os advogados, sobretudo para os estudantes presentes. Doutor Carlos Ayala, os pontos que Vossa Excelência traz não são novidades para essa Câmara. Já Vossa Excelência, imagino eu que já estive desse outro lado, na verdade, que pudesse uma Câmara feito essa, através de nossas assessorias, nos debruçado sobre ponto por ponto que Vossa Excelência falou. Então, com toda a tranquilidade do mundo, proclamo o resultado. Por unanimidade de votos, foi afastada a prescrição e, no mérito, negou-se o provimento. Muito obrigado, doutor Carlos. Muito obrigado. Próximo é o Rivaldo versus Neoenergia. O desembargador relator, o desembargador Itabira, votou no sentido de negar provimento. Eu peço desculpas ao desembargador, eu não tive tempo para complementar o estudo dessa questão tão interessante. Por esse motivo, eu peço vista dos autos, aguardará o voto vista do desembargador Bartolomeu Bueno. Por favor, o feito 17 da pauta. Doutor Jefferson Oliveira, Vossa Excelência tem procuração ou... Porque nós fizemos uma busca e não encontramos. Caso não tenha, o senhor tem... Bom, deixa eu primeiro chamar aqui, então. Chama a apelação civil 38592/81. Trata-se da apelação civil interposta por Manuel Joaquim de Almeida, representada pelo advogado Luiz Fábio Gonçalves da Silva, versus Banco Itaú, BMG Consignado S.A., representado Eni Ange Soledade Bittencourt de Araújo. Muito bem.
Doutor Jefferson, Vossa Excelência tem procuração ou subestabelecimento do saldo? Tenho sim, Excelência. Vossa Excelência representa o senhor Manuel? Isso, a parte bem. apelante. Eu estou enfrentando um pequeno problema. Eu tenho que abrir duas telas ao mesmo tempo. Eu abro aqui. Essa já é a tela? Esse é o vídeo 17. Doutor Jefferson, são 14 horas e 34 minutos. Nome completo, número da ordem, a parte que representa, para deixar gravado, está aqui a secretaria, tem até 15 minutos para a solicitação oral. Com a palavra. Agradeço. Meu nome é Jefferson Santana de Oliveira, OAB PE 53726, represento a parte apelante, senhor Manuel. A priori, boa tarde, desembargador presidente, desembargador Bartolomeu, desembargador Sertório, desembargador Itabira, a procuradora de Justiça, senhora secretária, demais serventuários, aos meus colegas de trabalho e também aos estudantes que aqui se encontram, a todos uma boa tarde. Pois bem, o breve resumo da apelação trata-se de contratos realizados mediante fraude pelo banco apelado. A sentença condenou o banco apelado em danos morais no valor de R$5.000. Houve apelação unicamente da parte autora apelante, no sentido de majorar o valor do dano moral e também de modificar o desacordo dos juros de mora. Pois bem, nobres embargadores, a impugnação à questão do valor do dano moral surge-se a partir do artigo 944 do Código Civil, que diz que o dano moral mede-se pela sua extensão. A míngua de critérios objetivos, o judiciário não tem uma fórmula matemática para calcular essa questão do quanto indenizatório. Mas, pela jurisprudência do STJ, deve-se levar em conta as questões de fato e o dano, a extensão do dano ocorrido. Isso levando em conta a conduta de quem lesou o direito e da parte lesada, do ofensor e do ofendido. Pois bem, nobres embargadores, quanto à questão do ofensor, é o Banco Itaú. O Banco Itaú é o maior banco do Brasil, é o maior banco privado do Brasil. Então, é uma instituição financeira multibilionária, que fatura bilhões de reais por ano em seu spread, e não cuida sequer da segurança dos seus próprios consumidores. 3 contratos fraudulentos, à vista de um banco, o maior banco do Brasil. A conduta negligente do banco tem que ser veemente rebatida. Não pode a instituição financeira desse porte permitir que pessoas, que terceiros façam contratos com assinaturas divergentes. Não há ninguém que observe. Esse não é o primeiro processo que Vossas Excelências encaram sobre o Itaú, sobre processos fraudulentos. Não é possível que, depois de tantos processos, depois de tanto prejuízo causado a consumidores, o banco não venha ter um sistema que possa inibir esse tipo de fraude. Não se olha a identidade de quem está assinando o documento. Assim, nobres desembargadores, essa foi uma das condutas do banco. Sobre a questão, foram 3 empréstimos fraudulentos, desembargador Itabira. 3 empréstimos fraudulentos. Poderíamos ter entrado com 3 ações, um para cada negócio jurídico. Mas a questão de celeridade processual e economia processual, fizemos apenas uma única ação, que poderiam ter sido 3 nesse sentido. E por que nós fizemos isso? Além dessa questão da economia processual, é que o dano moral que já estava comprovado
deveria também levar em conta essa questão da quantidade de atos ilícitos do banco. 3 contratos. Além disso, o apelante, ele é inválido. Ele tem dificuldade para andar, ele é aposentado por invalidez. Ele teve que se dirigir ao banco, ele teve que se dirigir à delegacia, teve que se dirigir ao instituto para poder fazer, instituto criminalista para poder fazer a perícia, e a perícia disse que o contrato era fraudulento. Um ínfimo salário mínimo, recebia salário mínimo, e ainda foram descontados ao total R$ 7.125,90. Esse dinheiro para quem é pobre, esse dinheiro para quem é um pobre consumidor assalariado, inválido, ele faz toda a diferença. A redução patrimonial foi gigantesca. Ora, se o 944 do Código Civil diz que o dano moral mede-se pela sua extensão e o dano moral pela jurisprudência de acordo com a proporcionalidade do agravo, R$ 5.000, o dano moral não é proporcional ao dano de R$ 7.000, ao dano material. O dano que o Itaú apelado causou foi de R$ 7.125,90. Ele não pode haver um dano moral de 5.000, que é menor do que o próprio agravo. O dano moral não pode ser menor do que a própria ofensa. A ofensa foi no valores também. É um julgamento desta terceira Câmara, no dia 26 de maio de 2020, desembargador Eduardo Sertório, a apelação 265 do Instituto 38 de 2013, em que foi fixado o dano moral de 10.000 em um caso de fraude em um único contrato. Em que, na parte 4, o desembargador Sertório diz: o quanto indenizatório originalmente fixado em 10.000 deve ser mantido por estar de acordo com o princípio da proporcionalidade e estar em consonância com os parâmetros adotados por esta Corte. Assim, nobres desembargadores, o que se requer tão somente para que se analise essas questões fáticas, que se analise a questão da proporcionalidade desse dano. O banco não pode tirar essa vantagem do consumidor em 3 empréstimos de R$ 7.000 e ser condenado em 5.000. Não à toa que eles já pagaram. Eles já realizaram o depósito, porque estão satisfeitos com a condenação. Nem sequer apelaram e ainda já pagaram o valor. Assim, que se requer a majoração contra o DBA do dano moral. Por fim, nobres embargadores, como já resta consignado na sentença que houve fraude, ou seja, que não há relação contratual entre as partes, deve-se incidir a súmula 54 do STJ, que diz que os juros de mora, no caso de dano moral, em relação extracontratual, devem incidir a partir do evento danoso. Assim, além da majoração do dano moral, pleiteia ao apelante para que seja modificado o desacordo dos juros de mora para a data do evento danoso. Esses são os termos da sustentação oral. Agradeço, senhor presidente. Muito obrigado. Desembargador Sertório, eu sou o relator. Tem a parte contrária que deseja fazer sustentação oral. Vai haver ainda? Indago ao advogado se tem interesse em fazer sustentação oral. Por gentileza, quer dirigir isso, portanto? Desculpe. De Vossa Excelência. Talvez tenha ocorrido algum engano da nossa parte. Se assim for, o senhor tem um prazo legal para juntá-la. São 14h43. Vossa Excelência terá até 15 minutos para a sustentação oral. Ok. Egrégia turma, eminentes desembargadores, ilustríssima representante do Ministério Público, colegas de tribuna, saúdo a todos com uma boa tarde. Alega a parte autora ter sido surpreendida com descontos em seu benefício, decorrente de 3 empréstimos, em nome do réu, que alega desconhecer. Em sua defesa, ao contrário do que alega a parte autora, o banco diz que os contratos foram celebrados pela própria. A primeira foi celebrada em 25 de setembro de 2016, no valor de R$ 2.173,41, a ser quitado em 72 parcelas de R$ 63,48, mediante desconto de benefício previdenciário.
Desse valor contratado foi deduzida a quantia de R$ 1.516,06 para a quitação do saldo devedor de outro empréstimo, cuja parte altura quis renegociá-lo. Assim, restou o valor líquido a ser liberado de R$ 585,23. O segundo foi celebrado em 28 de julho de 2016, no valor de R$ 1.903,39, a ser quitado em 72 parcelas de 55,14 centavos, mediante desconto em benefício previdenciário. E o terceiro foi celebrado em 28 de 3 de 2016, no valor de R$ 821,61, a ser quitado em 72 parcelas de 23,92, mediante desconto em benefício previdenciário. Em todos os casos, os empréstimos foram disponibilizados por meio de TED, de conta bancária de titularidade da própria parte autora. Conta 198.18, agência 48, do Banco Caixa Econômica Federal, conforme comprovante de créditos anexo nos autos. Corresponde exatamente ao documento de identidade juntado à peça inicial, o que, portanto, afasta a possibilidade de que terceiros fraudadores tenham se apropriado dos documentos da parte autora para efetuar o vínculo contratual. A parte autora recebeu os valores dos empréstimos em conta de sua e os valores foram devidamente repassados, sem qualquer inconsistência pelo banco destinatário e nunca contestado pelo autor. Então, que danos materiais no valor de R$ 7.125,90 e danos morais no valor de R$ 5.000. A parte autora recorreu, requerendo a majoração dos danos morais. Contudo, não trouxe aos autos lastro probatório dos alegados danos extrapatrimoniais. O banco, por sua vez, nas suas contrarrazões, reitera todos os termos da defesa, requerindo, ao final, que seja negado provimento ao recurso de apelação interposto pela parte autora, ora apelante, uma vez que resta demonstrado o seu claro objetivo de locupletamento ilícito, o qual deverá ser rechaçado por essa egrégia Câmara Recursal. Sem mais, eminentes. Muito obrigado. Desembargador Itabira, eu não entendi. O banco faz uma sustentação oral, mas não recorre da sentença? Eu não entendi. Na verdade, desembargador Sertório, com a palavra. Eu estou mantendo meu voto. Entretanto, eu majoro o valor fixado à indenização, cujo importe ficou no patamar de 5.000, observando assim os princípios da razoabilidade. Eu estou majorando para 10.000 e no mais, modificação, eu estou mantendo, modificação na data da incidência de juros da súmula 54 do STJ. Eu apenas estou majorando. Devido à vênia, foram 3 também, desembargador Itabira. Aproveitando os estudantes aqui presentes, a minha tendência, desembargador Bartolomeu, no caso de idosos e de crianças, nós começarmos a fazer um distinguish, uma diferenciação para que haja um respeito aos idosos, às crianças, por desconto indevido na conta do recorrente, em conformidade com a súmula 54 do STJ. É como vota a turma por unanimidade. Obrigado, Excelência. Portanto, foi feito o número 17. Número 18 da pauta, por unanimidade, negou-se provimento ao recurso. Chamo feito de número 19 da pauta. Trata-se da apelação civil 1351, dígito 10, Empresa Metropolitana S.A., representada pelo advogado Dr. Renato Mendonça Canuto Neto, e no polo passivo, Inês Alves Carneiro Maciel e outros. O relator é o desembargador Itabira. Permita-me, a parte contrária tem minutos. Oi. De início, eu queria agradecer as bondosas palavras do desembargador Eduardo Sertório. Vocês, por favor, descontem muito do que ele disse aqui. Mas, indo ao ponto, eminente desembargador Itabira, relator deste processo, cuida-se
de uma ação indenizatória decorrente de acidente de trânsito, hoje chamado de sinistro de trânsito, ocorrido no dia 6 de março de 2017, envolvendo uma vítima fatal, que era esposa e mãe dos autores desta demanda, e que veio a óbito em decorrência deste sinistro. Pois muito bem, proposta a demanda, os autores requereram ao juízo de primeiro grau dano de ordem moral, e exclusivamente moral. A empresa apelante, em sua defesa, alegou uma situação de exclusão completa de sua responsabilidade, fundada na situação do fortuito. O que prova que é ônus dela, já que sua responsabilidade inicia-se numa responsabilidade sem culpa, fundada no risco, na forma do artigo 37, parágrafo 6 da Constituição, a empresa demonstrou, através de um laudo, Pernambuco, diga-se melhor, polícia científica, de que o evento ocorreu por conta de, na descida do veículo, a vítima ter sido acometida por um mal súbito. Este mal súbito a fez desmaiar e levou ao atropelamento. Esta é a conclusão do laudo. Peço a atenção dos eminentes embargadores para a leitura. Letra C das conclusões. Que a perícia criminal entende que a causa determinante do acidente de trânsito, ora analisado, subsidia o entendimento de que a vítima, ao ter seus membros inferiores direcionados para a parte da via da direita da indicada avenida, teve os mesmos atingidos e lesionados gravemente pelo veículo ônibus, placa tal, onde seu condutor o condutor do ônibus, repito, não tinha condições de visualizar a declinada passageira com seu veículo em movimento e ou parado em área de não escapada e não perceptível pelo seu condutor, devido ao ângulo de visão não ser favorável na via que trafegava, não oferecendo ainda seu condutor a oportunidade real de imobilizar o veículo que conduzia. Muito bem. Esta é a conclusão dos técnicos, dos peritos da Polícia Civil que realizou. Este perito, em juízo, confirmou todos os elementos de convicção que o levaram a entender pela ausência de responsabilidade deste condutor em decorrência da situação fortuita da saúde da vítima, ocorrência do acidente. Pois muito bem. Sobreveio sentença. E, para surpresa a apelante, a sentença foi de natureza condenatória. Condenou a empresa ao pagamento de danos morais da ordem de R$280 mil. Situação que, por si, só tratando de valor, será tratada mais adiante, se configura absolutamente exagerado. Mas voltando à relação de causalidade, que é essencial para se dizer se há ou não responsabilidade, Sua Excelência, na sentença, diz algo que não se consegue entender de onde se extraiu o magistrado de Pisa esse entendimento, dizendo: anote-se que não estamos diante de provas impossíveis para a ré, posto que não baseou sua defesa em argumentos que entendo vazios e sem maiores lastro probatório, se não vejamos. Não há lastro probatório? O laudo do Instituto de Criminalística, professor Armando Samico, não é prova bastante a prova. Mais do que isso. Então, chega audiência para simplesmente voltar à tese rasa de responsabilidade sem culpa, para, ao final, conceder R$100 mil de dano moral em favor do ex-esposo e de R$60 mil para cada um. Na apelação, a matéria não pode ser outra. Devolver à corte o assunto. E devolver o quê? A análise da prova produzida. Ora, a prova
técnica do Instituto de Criminalística do Estado de Pernambuco, que diz que foi um mal súbito que acometeu a vítima e que foi causa bastante da ocorrência. Muito bem. A apresentação do recurso. Cópia do relatório do inquérito policial levado a efeito nestes autos, decorrente deste acidente. Está lá no artigo 393 do Código Civil. Não há dúvida. Se a gente estivesse estudando no CDC, era a mesma coisa no 14. Não há dúvida sobre isso. 14 não. Se não me engano, 12. É a mesma coisa. E diz o senhor delegado, neste caso dos autos, toda a dinâmica dos fatos adultos tem diante de todos, por entender que o acidente foi causado pela própria vítima, Antônia Alves Carneiro, como acima relatado. Pois muito bem. Sua Excelência, o desembargador relator, abriu vistas para que a outra parte se manifestasse, quedou inerte. E mais além, trago aqui, eminentes desembargadores, para o debate, sentença da 16ª Vara Criminal do Recife, nos autos do processo 010-6347-88, 2021, 8/17/2001. Nesta sentença, está dito, trata-se de inquérito policial instaurado a fim de apurar possível homicídio culposo na direção de veículo automotor, nos termos do artigo 302 caput e primeiro quarto do CPB, praticada por Roberval Viana dos Santos, que era o condutor do veículo na data dos fatos, na tarde do dia 6 de março de 2017, na Avenida Engenho Serra Verde, bairro L3, nesta capital, tendo como vítima Antônia Alves Carneiro. Narra os autos em apertada síntese que naquela data e local mencionados, a vítima, após descer do coletivo da empresa metropolitana ali em Ibura, Santa Luzia, teve as pernas esmagadas pela roda traseira do veículo, que era conduzido pelo investigado durante manobra para a saída da parada. E devido à gravidade dos ferimentos que ocasionaram grande perda de sangue, veio a óbito. Em promoção, o Ministério Público pugnou pelo arquivamento do inquérito policial, aduzindo que, aspas, embora comprovada a materialidade do hipotético crime, em virtude do óbito da vítima em razão do atropelamento, é certo que o autor não violou nenhum dever objetivo de cuidado típico dos crimes culposos. Haja vista não se vislumbrar a situação de imprudência, pois o motorista trafegava em consonância com as normas de trânsito, inclusive respeitando o limite de velocidade da via. Negligência ou imperícia, principalmente pelo fato de o motorista ser habilitado na categoria exigida pela legislação de trânsito. Outro. Ademais, não se vislumbra a previsibilidade objetiva dos crimes culposos, tendo em vista que o autor, por tudo que foi narrado anteriormente, não teve condições de prever o perigo advindo de sua conduta, dado que a morte ocorreu em virtude de um infortúnio, qual seja, o fato de a vítima ter se desequilibrado e caído na via por onde passava o veículo de transporte coletivo. Inevitabilidade do fato. Diante da análise do presente procedimento investigatório, volto ao magistrado, concordo com as justificativas esposadas pelo órgão ministerial. Embora a filha da vítima, a senhora Inês Alves Carneiro Maciel, no depoimento prestado em 10 de setembro de 2019, tenha afirmado que soube por populares no local do fato que o investigado não teria observado devido cuidado, tal imputação não encontra guarida em nenhum dos outros elementos de informação coligidos nos autos, os quais, na verdade, apontam que a vítima, que sofria de um transtorno de labirinto, desequilibrou-se, vindo a cair no logradouro público com os membros inferiores esticados em direção à via, o que fez com que o ônibus esmagasse suas pernas ao ser manobrado. Isto posto, à luz do artigo 28 do CPP, determina o arquivamento do inquérito policial. Com essas considerações, eminentes desembargadores, e sem querer tomar mais do vosso tempo, não há relação de causa e efeito. Laudo do Instituto de Criminalística, prova feita em audiência, inquérito policial, processo criminal, todos dando conta de uma única situação, a inevitabilidade em decorrência de um fato próprio da vítima que quebra o nexo causal.
Diante dessas considerações, é que se pede a total improcedência da demanda. Caso não ocorra, eminentes desembargadores, e apenas finalizando, caso não aconteça, o valor atribuído ao dano moral é extremamente excessivo. Diante de tais considerações, que não podem, caso apenas por amor ao debate, se mantenha a sentença de procedência. O valor de R$280 mil, hoje, no dia de hoje, ele corresponde a mais de R$500 mil com juros e correção. Nós estamos diante de uma situação de verdadeiro exagero no dano de ordem moral, ao inverso da situação pretérita que vimos aqui, nesta Câmara. Pois bem, diante dessas considerações, é que se requer, no mérito, pela reforma integral da sentença para o fim de julgar improcedente a demanda, diante da quebra do liame causal, e aí a quebra do liame causal pouco importa se a responsabilidade é aquiliana ou objetiva, para julgar improcedente a demanda, e caso assim não entendam os eminentes embargadores, o que não espera a apelante, que o valor da condenação em dano moral seja reduzido, no mínimo, a 50% do valor estipulado por valores atualizados para hoje. Muito obrigado, eminentes embargadores. A Corte que agradece, doutor Renato. Ouço o relator. Ouço o desembargador Bartolomeu. Não seria a primeira vez que essa Câmara voltaria atrás e reconheceria me evoco aqui nosso querido desembargador Milton José Neves, que num caso delicado feito esse, ele disse, eu tenho que reconhecer um caso de uma criança, que a criança foi a culpada. O voto do desembargador Itabira, ele foca um ponto principal da ausência de comprovação. Alguém que está na porta dianteira, o motorista não vê, e sobre o estado de saúde dela também eu não encontro nada além. Eu acompanho integralmente o voto de Vossa Excelência. Por unanimidade de votos, negou-se o provimento à pauta, por unanimidade de provimento. Segundos para me dirigir aos estudantes, né? Silvio Beltrão já diria, ele não pode ver o estudante que quer falar. Muito obrigado, assinarei. Eu não sei se aprenderam muita coisa assim com as sustentações orais, sem dúvida alguma, mas eu acho que tem um aprendizado mais importante no caso concreto. Podem falar lá para os coordenadores. Quem é o coordenador da Católica hoje? É a jovem guarda que vai chegando. Sou da época da professora Miliane Sá Pereira. Eu não sei a vinda de vocês, se vocês aprendem alguma coisa. A gente tem a semana toda, vocês podem assistir pela internet, mas uma coisa vocês podem ter, que vocês estão participando de uma sessão de uma Câmara que foi pioneira em muita coisa no Brasil. Os julgamentos em lista. Eu nunca vi um advogado reclamar da maneira como a gente julga. E também acho que é importante a gente reconhecer que os tempos mudaram. Infelizmente, nós fazemos sessão didáticas para os estudantes. Sabe quando paramos de fazer sessão didática? Quando deu 5 horas da tarde, nós estamos fazendo os estudantes levantarem e forem embora. Sejam bem-vindos à nossa casa, estou pronto a assinar as carteirinhas. Embargador Eduardo Sertório, se os estudantes quiserem, eu tenho feito umas palestras aí sobre os 200 anos do Tribunal de Justiça de Pernambuco, criação do tribunal. A gente faz uma palestra de 30 a 40 minutos, narrando toda a história do tribunal, e em seguida o museólogo do tribunal faz uma visita a todos esse material que foi apresentado durante os 200 anos, né, que o desembargador Fernando Cerqueira mandou afixar documentos históricos. É uma visita muito proveitosa. Se eles quiserem marcar, procura Felipe lá no meu gabinete e a gente pode marcar uma visitação ao tribunal com essa palestra sobre os 200 anos do Tribunal de Justiça, desde o Tribunal da Relação até os dias de hoje. E, em seguida, uma visita ao tribunal
acompanhado do museólogo, que fará uma apresentação do que é o tribunal, quando foi construído, todas as peculiaridades desse nosso prédio, que é um prédio histórico, bonito, bem trabalhado, né, e documentos históricos que estão expostos aí nos nossos corredores. Aí procura o doutor Felipe, que é o chefe do meu gabinete, e marca a visitação com a palestra do desembargador Bartolomeu e com a visitação acompanhada do museólogo Fábio Melo, qualquer coisa dessa. Ok? Muito bem, eu agradeço em nome deles, presidente. Convido também, por extensão, a nossa procuradora Isabel. Eu acho também, e eu já participei 3 vezes, viu? Elaine, você já participou? Elaine já participou também. Muito obrigado pela presença. Tá, eu agradeço mais uma vez a condução dos trabalhos do desembargador Eduardo Sertório, que não passa mais de 40, 50 minutos para terminar uma sessão. Ele se especializou nessa condução e tem me ajudado. Muito obrigado a todos.